Então, meu boa noite aos queridos irmãos e irmãs. Então, o tema proposto para a noite de hoje, nós trazemos já a frase de um filósofo francês, René Descartes, que em 1637 ele publicou a seguinte frase: penso, logo existo. Nessa frase, esse filósofo, ele argumenta que mesmo que ele duvidasse de tudo, tanto do mundo material como de Deus, ele não podia duvidar que ele estando pensando, ora ele existia. Então, se nós formos trabalhar na base do pensamento, vamos entendendo que o pensamento é a porta de todos os nossos acontecimentos, sejam eles bons ou ruins. Quando nós falamos que temos pensamentos positivos ou negativos, tudo aquilo que nós pensamos realmente vai acontecendo na nossa vida. Tudo que originou na nossa vida, sempre a primeira porta foi o pensamento, ou talvez uma ideia. Então nós vamos também entendendo que todo o nosso pensamento ele trabalha com uma frequência. Nós sintonizamos aquilo que nós pensamos. Nós vamos lembrando quando nós tínhamos os rádios antigos, que nós sintonizávamos as rádios, e eles tinham mais ou menos, quem lembra, era mais ou menos um quadrinho assim, né? E eles tinham as faixas de rádio, vamos supor a FM, né? E tinha as faixas. E aqui cada faixa tinha um número de cada rádio. E a gente pegava aquele botãozinho e sintonizava a rádio que era de acordo com os nossos gostos. Uns gostavam de música gaúcha, outros sertaneja, outros noticiário, e assim por diante. Então nós podemos analisar que o nosso pensamento também ele trabalha assim. Na nossa psicosfera, as camadas de colônias ou lugares onde nós vamos habitar depois que nós desencarnarmos, são também sintonias mais ou menos dessa forma. Quando nós vamos sintonizando, essa antena vai subindo e vai chegando na frequência ao qual nós estamos habitando aqui. Portanto, nós podemos entender que todos nós vamos passar pelo umbral, sejamos bons ou ruins, porque a região umbralina ela está bem próximo da psicosfera do nosso planeta. Então nós vamos entendendo assim, quando nós desencarnarmos, nós vamos viajar nesse plano espiritual, e todos nós vamos passar pelo umbral. Aqueles que são bonzinhos vão passar de viagem, como se diz, né? Aqueles que não são tão bons já vão ficar enroscados, vão ficar por ali. E daí tem que vir aqueles anjos guardião lá para nos resgatar de lá, né? Kardec, já no Livro dos Espíritos, questionava isso com os irmãos espirituais, no capítulo 9, na questão 459. Ele fazia a seguinte pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os irmãos espirituais respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então eu também já me questionei muitas vezes nessa questão assim, e os irmãos também podem questionar, mas e o livre-arbítrio? Cadê o meu livre-arbítrio, se esses irmãos influenciam tanto assim na minha vida? Tem aquela frase que diz também assim, a ocasião faz o ladrão, né? Vocês já viram essa frase, né? E eu já discordo, hoje eu já discordo dessa frase. A ocasião faz a oportunidade, porque o ladrão já está feito. Se nós vamos pensar assim, hoje... porque quando nós saímos aqui do centro, todo mundo sai santo, né? Até ali no portão. Quando nós chegamos lá na esquina, nós já vamos mudando um pouquinho a nossa vibração, né? Então, se alguém perdesse uma carteira cheia de dinheiro ali fora, todos nós iríamos aqui, trazer aqui de volta, e iríamos dizer, quem perdeu essa carteira, eu achei ali fora, não é? Agora, quando nós chegamos lá na esquina, a gente já começa a mudar o nosso pensamento. Mas será que eu tenho que devolver? Será que isso não é uma mensagem de Deus, que eu estava precisando de um dinheirinho, que ele está me informando? Achou uma carteira, de repente é um sinal, né? A gente vai mudando o nosso pensamento, né?
Mas aqui eu quero dizer assim, ó, que quando nós temos uma boa conduta, nada vai nos afligir. Tudo pode acontecer ao nosso redor que esses irmãos espirituais não vão infligir na nossa, digamos, na nossa essência. O obsessor, quando nós falamos aqui que é uma influência de um espírito para um ser encarnado, que muitos antigamente falavam, vai no centro espírita que tu está com encosto, né? Hoje nós falamos obsessor. Esse obsessor, ele não vai colocar em nada em nós que nós já não tenhamos. Ele não vai dizer assim, ó, o Alexandre, vamos chegar ali no Alexandre e vamos tornar ali um assaltante, um assassino, seja um estrupador. Não. Eles vão procurar aquele ser que já tem uma frequência naquilo que eles estão intuídos a colocar. Por isso que nós vamos vendo esses irmãos que às vezes têm problema com dependência química, seja em droga, seja em bebida, em cigarro, tem uma grande dificuldade em largar desses vícios. Porque tem aquele irmão espiritual que está ali se aproveitando também desse vício que ele tem. Então essa é a sintonia que nós vamos colocando para que esses irmãos estejam junto conosco, né? Então, não somente esses espíritos obsessores que andam conosco, quando os espíritos falam que nós somos influenciados mais do que nós imaginamos, não é só seres de baixa vibração. Nós temos que lembrar que nós temos também o nosso protetor espiritual, aqueles que já partiram, que nós amamos, que já partiram para o plano espiritual, que de alguma forma estão nos intuindo para que nós andamos no caminho correto. Então nós estamos acompanhados de seres bons ou não tão bons assim. Mas nós temos que lembrar que todos eles são nossos irmãos de caminhada. E se eles estão, talvez, junto conosco, talvez alguma coisinha nós tenhamos que resgatar com eles. Quando para quem assistiu o filme do Divaldo, a gente pode ver que ele viveu com um espírito obsessor por mais de 40 anos. E aquele espírito obsessor perseguiu ele durante todo esse tempo. Então nós vamos pensar assim, se o Divaldo, que era um ser espiritual evoluído, foi perseguido durante 40 anos por um obsessor, imagine nós, né? Mas aí que nós temos que tentar trabalhar esse nosso perdão. Porque se nós não perdoarmos aqui, nós vamos continuar a mesma pessoa que nós somos aqui, nós vamos continuar sendo quando nós desencarnarmos. Nós apenas vamos perder essa roupagem física. Essa personalidade que eu tenho vai continuar igual. Os dissabores que eu tive aqui vão continuar iguais. A gente não vai pensar que a gente vai perder essa roupagem física, já vai sair um parzinho de asa para nós virar anjo. Não, nós vamos continuar a mesma coisa. E nós vamos vendo também que nós temos diversos tipos de obsessão. Que é a obsessão, quando nós relatávamos aqui, de um espírito para um encarnado. Mas também tem a obsessão do encarnado para um espírito. Por exemplo, o ser desencarnou e nós ficamos aqui no plano terreno, vibrando com ele, cobrando, brigando, julgando, né? Às vezes um relacionamento que não deu muito certo. Nós não nos afinizamos aqui, não nos perdoamos, não aparamos as arestas desse relacionamento. O ser desencarna, a gente continua xingando. Foi lá, tomara que esteja no umbral, tomara que esteja mal. Você me deixou nessa situação, e a gente vê muita gente fazendo isso aí, né? Como nós temos o obsessor, que é de encarnado para encarnado. Quantas vezes nós abrimos o noticiário e nós vemos feminicídios, agressões, assassinatos, porque um relacionamento não dá certo, então, não deu certo comigo, não vai dar certo com mais ninguém, né? E a gente vai vendo que isso também é uma forma de obsessão.
Então vocês podem perguntar assim, tá, mas o que eu devo fazer para que eu não sofra a influência desses espíritos obsessores? Não tem outro caminho se a gente não for um ser bom. A bondade, a caridade, a benevolência, esse é o caminho para nós não recebermos esse tipo de influência. Porque se ele chega até nós, vou tentar instigar o fulano a fazer tal coisa, e ele não encontra as portas abertas, ele vai largar de mão. Agora, se nós não nos tornarmos uma pessoa melhor, fazermos a nossa reforma íntima, orai e vigiai, conhece-te a ti mesmo, nós viemos aqui até o Centro Espírita, nós trazemos esses irmãos aqui para talvez eles ouvirem uma palestra, receberem também um passe, porque eles também recebem tanto quanto nós. Alguns ficam ali fora esperando, não, eu não quero entrar, quero nem saber o que esse cara vai falar ali na frente. Se nós entramos aqui, nós fizemos a nossa parte, mas nós saímos da porta para fora ali, continuamos a mesma pessoa, ele só vai chegar assim, ó, vamos lá, companheiro, vamos de novo. Abraça nós e segue de novo o caminho. Assim? E esse mesmo filósofo nos fala que, outra frase, não basta termos um bom espírito, o mais importante é aplicá-lo bem. A nossa doutrina, a doutrina espírita, ela está aqui, foi colocada para nós aqui, para ela ser entendida dentro da casa espírita, estudada, trabalhada, mas nada adianta se ela não for vivida da porta para fora. Porque tem aquela frase que diz, o bom espírito é aquele que trabalha para dominar as suas más tendências, né? Só que não adianta eu chegar assim, ó, hoje eu dominei minha má tendência, aí daqui a pouco eu recebo aquela influênciazinha, só mais hoje, amanhã eu corrijo de novo. Não adianta. Temos que corrigir e seguir nesse caminho, sempre melhorando, sempre em evolução. Uma vez foi questionado Chico Xavier que ele visitava muitos lugares, inclusive muitos deles eram presídios. E aí foi perguntado para ele, Chico, quando tu vai nesses presídios, a gente imagina quanto espírito obsessor, de baixa vibração que você vê lá. E ele disse assim, muito pelo contrário, o que eu mais vejo nos presídios são espíritos de mães chorosas sofrendo pelos seus filhos que estão lá. E trazendo essa mensagem de Chico, eu me lembro de uma história, é apenas uma história para elucidar esse nosso momento, de um rapaz que ele tinha sido preso porque cometeu um delito e ele tinha os pais deles que eram analfabetos. E quando ele terminou a pena dele, ele resolveu voltar para casa. E aí na viagem, que era uma viagem de trem, ele falava com uma senhora que estava sentada no banco da frente, olhando para ele, e ele contou a história dele. Que ele tinha cometido um delito e os pais deles eram analfabetos. Mas durante todo o tempo que ele viveu preso lá nesse presídio, ele escrevia carta para os pais. Só que ele não tinha certeza se os pais liam ou pediam para alguém ler e entendiam o que ele mandava escrito. Em todos os momentos ele pedia perdão pelo ato que ele havia cometido. Ele se arrependia muito e sentia muita vergonha disso. E na última carta que ele escreveu para os pais, ele pediu para que se os pais o perdoassem e colocassem algum sinal na porta de casa, na entrada, uma fita branca para que ele entendesse. Se ele chegasse em casa, tivesse uma fita branca, ele podia entrar em casa. Se não tivesse, ele nem ia chegar, ia seguir o caminho dele e tinha certeza que os pais não haviam perdoado ele. Quando foi chegando perto da estação, ele estava tão nervoso que ele não tinha coragem nem de olhar na janela. E aí ele pediu para aquela senhora para que ela olhasse para fora e perto da estação dissesse para ele se tinha algum casal de idosos que talvez estivesse ali esperando. Era uma cidade muito pequena.
E ela disse assim, não tem ninguém esperando ali na estação. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que todas as árvores da cidade têm uma fita branca. Então ele percebeu que eles haviam lhe perdoado. E a gente tem que fazer isso na nossa jornada. Nós não estamos aqui para levar essas picuinhas e essas coisas. Nós temos o nosso coração às vezes muito fechado. E nós temos que abrir ele para essas questões. Os espíritos de luz hoje, que nem nós conhecemos, eu li em alguns livros, grande maioria desses grandes espíritos de luz foram espíritos que erraram muito na sua jornada. E quando nós erramos demais, nós temos um arrependimento tão grande que a gente quer virar a chave e não quer voltar mais para trás. Por isso que diz que o nosso planeta está chegando a tal ponto que nós vamos sentir vergonha daquilo que nós estamos trabalhando aqui e nós não vamos querer mais isso para nós. Nós vamos todos querer um mundo melhor. Por isso que nós vamos passar para um mundo regenerador. Então, nós também vamos entendendo que nós não podemos julgar uns aos outros, porque, na verdade, nenhum de nós que estamos aqui somos inocentes. Todos nós cometemos erros. É fácil hoje que nós estamos numa condição um pouquinho melhor espiritual, nós apontarmos o dedo e julgar as pessoas, né? Cometeu tal delito, tinha que condenar a prisão perpétua, matar, né? Mas, na maioria das vezes, nós também já passamos por isso. Nós também cometemos erros por isso que vale a pena nós ter o esquecimento do passado, que se nós lembrarmos das atrocidades que nós cometemos no passado, talvez nós, como dizia aquele animalzinho, nós colocaríamos a cabeça no buraco da terra, né? Então é uma breve mensagem que eu trago hoje nessa influência dos espíritos para que nós possamos trabalharmos esse nosso eu, nos melhorarmos a cada dia mais, para que nós possamos ser, nessa próxima jornada, espíritos de luz, né? Porque nós vamos entendendo que quando nós chegarmos na pátria espiritual, nós passarmos todas as nossas encarnações e nós atingirmos uma evolução espiritual, nós não vamos parar de trabalhar, jamais. A espiritualidade maior vai chegar assim, bom, chegou nesse patamar, agora assim, vamos ajudar aquele irmãozinho que está lá patinando na psicosfera, na esfera terrestre, vamos ajudar ele a evoluir? Então talvez que nós possamos ser, na próxima jornada, um espírito de luz, não um obsessor. Então espero que eu tenha trazido uma bonita mensagem para vocês, que tenham uma boa semana e uma luz muito intensa em seus corações e em seus familiares. Que assim seja.